Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Tudo na santa paz de Deus? Gente, muito obrigado por vocês estar vendo meus vídeos, curtindo. Eu quero pedir para vocês que vocês possam aí me ajudar. Acesse, compartilhe o vídeo. Se você gostou, você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Quem sabe que muitas vezes a palavra não é para você, muitas vezes é para outra pessoa, seu amigo, quem sabe, seu vizinho, seu companheiro de trabalho, não sei, Deus sabe de todas as coisas. Então, é bom a gente compartilhar, mas que Deus abençoe. Eu quero, nesse vídeo, compartilhar com vocês um assunto especial, que fala sobre Jesus. Certa vez ele chamou os 12 discípulos, separou 12 discípulos. E depois que ele separou os 12 discípulos, ele envia esses 12 discípulos para ir pregar a sua palavra, e pregar para o povo. Mas tem um detalhe, Mateus capítulo 10, quando Jesus separa ali os 12 discípulos, chama eles e dá a eles poderes, aqueles 12 discípulos, sobre várias coisas, e envia eles para eles ir pregarem. Jesus, ele tinha uma meta, um destino e um objetivo. O objetivo de Jesus era pregar para o seu povo. Você sabia disso? Você que está me ouvindo, você não é judeu, é gentil. Gentil eu falo por não ser judeu, né? Todo aquele que não é judeu é considerado como gentil. Pode ser de qualquer nação. É gentil. Só muda nome de países, né? Então, vocês sabiam que o objetivo de Jesus era pregar, era anunciar, logo, ou em primeira mão, não era para todo mundo como as pessoas pensam. Não era pregar para todo mundo. Jesus chamou os 12 e enviou os 12 e mandou eles pregar para o povo de Israel. Veja lá no capítulo 10 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, que ele envia os 12 e diz para eles que não é para eles irem no caminho ou para as pessoas, para os gentios, nem mesmo para os samaritanos, que eles tinham uma renche, os samaritanos e os judeus. Então Jesus disse, não vai ao caminho dos gentios e nem vai nas cidades dos samaritanos. Vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. O objetivo de Jesus era salvar Israel, salvar o seu povo, os judeus. E Jesus disse, ide e anunciai, curai os enfermos, expulsai os espíritos maus. E ele disse, curai os leprosos. E disse também, dai de graça,
porque recebeste de graça. Sabia? Jesus mandou os discípulos com uma incumbência e anunciar a palavra. E disse para eles também que não era para eles levar prata, não levar ouro, não levar bronze, não levar 2 túnicas com ele. Não era para eles ir com uma mala. Hoje a gente poderia dizer uma mala, né? De roupa, cartão de crédito. Não, Jesus mandou eles ir e pregar. Agora eu pergunto, será que Jesus estava pensando? Ou o que Jesus estava pensando quando mandou os 12 discípulos ir pregar a palavra do seu evangelho e disse para eles não levar prata nem ouro com eles? Não levar roupa com eles, não levarem chinelos, sandálias com eles? Dá para mim entender aqui que Jesus estava falando, vão pregar a palavra com a veste do vosso corpo. Eu não vejo ali os discípulos questionando Jesus. Como assim questionando Jesus? Porque Jesus está enviando eles para pregar o evangelho, mas eles precisam se alimentar, eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam calçar, eles precisam vestir-se, ou não? Venha cá, você concorda? Eles não precisam de tudo isso? Mas por que Jesus mandou eles ir e eles foram e não questionaram? Sabe, hoje é muito diferente. As pessoas dizem que tem chamada de Deus. Não, tenho uma grande chamada sobre a minha vida, porque Deus me chamou. Mas não tem coragem de ir pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, as boas novas, sem estar por trás deles, resguardado com salário. Hoje as pessoas saem pregando a palavra, mas antes de ir pregar, acerta primeiro o seu salário. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus quando mandou, Jesus disse, quando chegares a uma cidade, chegai lá e procurai naquela cidade quem é digno de hospedar vocês. E ficais ali até terminar o vosso trabalho. Sabe o que é isso? Eu vejo Jesus mandando os discípulos, mas vejo os discípulos confiando em Jesus. Porque os discípulos poderiam ter alegado para Jesus, ter dito para ele, Senhor, nós precisamos comer, precisamos de hospedagem para nos hospedar. Como vamos pagar se não podemos levar ouro? Não podemos levar prata. Você está entendendo?
quando Jesus manda, e aquele que é mandado, enviado, ele acredita, ela acredita, sem sombra de dúvida. Quem está mandando se responsabiliza por aqueles que estão sendo mandados. E Jesus é responsável pelos seus discípulos. Se você hoje acha que tem uma chamada de Deus e que Deus está te enviando para anunciar a palavra dele aos povos, às nações, você precisa acreditar, você precisa confiar no Senhor. Porque eu vejo ali os discípulos confiando. Será que é diferente hoje? É diferente? Os lugares, as situações? Sim. Mas eu vejo Jesus mandando os seus discípulos sem alimento, sem um cartão de crédito. Você não confia no seu Senhor? Você não confia no seu Senhor? Não confia em quem te enviou? Em quem está te enviando? Em quem está te prometendo que vai te sustentar? Você não confia? Porque se você confiar, eu tenho certeza pela palavra que Jesus vai te sustentar. Ele vai prover pessoas para te dar hospedagem. Ele vai prover pessoas para te dar o alimento, o acolhimento. Ele vai, porque ele é responsável pela sua palavra. Ele não é eu e nem você, não é o homem. Você lembra da história do povo de Israel? Ele pediu para o povo de Israel, o povo de Israel que eu falo, o povo que estava lá no Egito, o seu povo, os judeus, quando estava como escravo lá no Egito, ele chamou Moisés, enviou Moisés até o povo e disse para Moisés: vai lá, liberta o povo e leva eles para uma terra, para o deserto, para lá me adorar. Assim Moisés foi. Chegou lá, falou com o povo, falou com o faraó. Faraó depois com muita, eu não vou contar aqui a história, mas depois de muita dificuldade, Faraó liberou o povo. Moisés saiu com o povo para o deserto. Conta a história que tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas, ou mais de 3 milhões de pessoas foram para o deserto com todo esse povo. E sabe com que eles se alimentaram lá no deserto? Você sabe com que? Eu vou te dizer. Deus alimentou-los com maná do céu, com pão que descia do céu, maná do céu, para alimentar aquele povo. Todo o povo, cerca de 3 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas, entre mulher, criança, homem, velho, todo mundo se alimentava. Sabe quem dava o alimento? Deus. Deus também dava carne para eles comer, codorna. Carne, codorna e pão, maná do céu. Sabe, Deus quando envia, quando Deus manda, ele se responsabiliza
por aquilo que Ele está enviando. Então, se Deus está te enviando, Deus te enviou, Ele vai se responsabilizar e vai sustentar você. Porque Deus não mente com a sua palavra. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar na palavra. Você lembra quando Pedro, a história fala que Pedro e alguns dos seus amigos passaram a noite toda pescando no mar. Pedro era um pescador muito experiente, juntamente com seus amigos. Mas ele passou a noite toda e não pegou peixe nenhum, mesmo com toda a experiência. O que eu quero te dizer é que quando a gente ouve a palavra do Senhor, confia nela, ela se realiza na nossa vida. Mas você tem que confiar no Senhor. Você tem que confiar naquilo que está te enviando. Se verdadeiramente você tem uma chamada do Senhor, Ele vai providenciar aquilo que você precisa para sobreviver e se manter. E ali, Pedro passou a noite toda com seus amigos pescando e não conseguiu peixe nenhum. Mas ali diz a palavra que Pedro, depois que chegou pela manhã, se encontrou com Jesus lá na beira do mar, daquela praia. E Pedro diz que não pegou peixe nenhum. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai lá e joga a rede de novo. Joga a rede, Pedro. Pedro quis questionar o Senhor. Mas ele disse: se o Senhor está mandando sobre a tua palavra, eu vou ir jogar as redes. E Pedro jogou a rede. E a Bíblia diz que Pedro pegou muito peixe. Mas muito peixe mesmo. Que quase o barco afunda de tanto peixe que Pedro pegou. Teve que os amigos vir e ajudar Pedro, porque Pedro pegou muito peixe. Mas o que você quer falar com isso? O que eu quero te dizer é uma coisa simples, que quando você confia na palavra de Jesus, você confia na palavra do Senhor sobre a tua vida, ela vai se realizar. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Porque se você confiar na palavra do Senhor, Ele cumpre os seus desígnios sobre a sua vida. E se você diz que tem chamada, se você é uma chamada, tem uma chamada de Deus, um chamado de Deus, para pregar a palavra, para ser um pastor, para ser um ministrante da sua palavra, um ganhador de almas. Eu quero te dizer uma coisa. Deus procura pessoas que confiem inteiramente na sua palavra. Não importa que se o barco está entrando água, que nem Jesus estava certo dia dentro do mar com seus discípulos, e o barco começou a entrar água dentro do barco. Não importa. Se Jesus estiver com você, pode entrar água à vontade, mas você não vai perecer. Você pode passar algumas dificuldades, mas o Senhor está com você e Ele vai suprir as tuas necessidades.
Ele vai acalmar a tempestade, que nele acalmou a tempestade que estava lá no mar com seus discípulos. Confie no Senhor, porque o Senhor, Ele está confiando em você para anunciar a sua palavra, levar a sua palavra aos pequeninos, aos necessitados, àqueles que estão perdidos, sem noção da palavra, sem noção, sem destino. E Deus tem procurado pessoas, que nem você, para enviar. Se você é um chamado, se você é um desses escolhido que nem os 12 apóstolos, os 12 discípulos, se você é um escolhido, confie no seu mestre, confie no seu Senhor, porque Ele vai suprir as suas necessidades e fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa feliz. Próspera que eu estou dizendo não é rica não, tá? Não vá pensar nisso não. Nesses pensamentos que tem alguns aí. Não, é suprir as suas necessidades. Suprir as tuas necessidades, dá para você calçado, roupa, dá moradia, alegria. É isso que o Senhor vai fazer na tua vida. E que Deus te abençoe. E traga paz, sossego, alegria nesse teu coração. E que confirme a sua chamada em sua vida. Um abraço e até logo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.